Rapaziada, chegou o dia de dar aquela notícia que ninguém queria dar, né? John Arias praticamente vendido já vai sair do Fluminense, quase tudo acertado com o Wolverhampton. E, mano, sinceramente, vamos falar aí dessa proposta que eu acho bem ruinzinha, tá? O Fluminense deve vender aí o John Arias por entre 15 e 20 milhões de euros, um valor que eu acho baixo. John Arias sendo um dos jogadores, na verdade, o jogador mais importante do elenco do Fluminense sendo vendido por um valor baixo. Cara, vamos lá, falando aqui sobre essa proposta, sobre o que aconteceu, um jornalista que é famoso aí por dar essas notícias de contratação, né, de negociações, deu a notícia hoje de que o John Arias já estaria acertado com o Wolverhampton e que só estaria arrumando as coisas para viagem e tudo mais, e que ele iria para o Wolverhampton. Bom, vamos lá. O valor da venda do John Arias entre 20 e 15 milhões de euros, e eu quero lembrar aqui o quanto que essa venda é ruim. Por quê? O Fluminense não tem 100% dos direitos econômicos do Arias. Quer dizer que o Fluminense ele não vai pegar esse valor total para ele. E o Fluminense ele tem 50% dos direitos econômicos do Arias, entre 40% e 50%, então a gente ficaria com a metade desse valor, que já torna essa venda bem ruim. Outros fatores que tornam essa venda bem ruinzinha é que o John Arias é o principal jogador do Fluminense atualmente, tá? O principal jogador do Fluminense já há um tempo. E, cara, algumas coisas vão piorando nessa venda aqui, tá? O John Arias é o principal jogador do Fluminense atualmente. É o jogador que faz a diferença na maioria dos jogos. E agora eu quero falar algumas coisas aqui. Eu já falei no último vídeo que eu postei que o John Arias, ele foi um jogador que foi se tornando muito importante, foi um jogador que ele acabou virando assim um dos principais do elenco, ele vai decidir alguns jogos pra gente, assistência quase todo jogo, virou cobrador de pênalti, fez gol em todas as competições que participou. E até a Recopa ele decidiu, né, fez 2 gols. E o John Arias vai aumentando sua relevância. Se não fosse o John Arias, ano passado a gente não conseguiria se salvar do rebaixamento. Não foi só ele, mas ele contribuiu muito. E aqui o Fluminense chega no Mundial, né? Chega no Mundial e o John Arias se destaca. Claro, o principal jogador do Fluminense, jogou muita bola. E não só se destaca como jogador do Fluminense, assim, para o Fluminense, todo mundo já sabia que o John Arias jogava muito aqui, todo torcedor do Fluminense já sabia do nível do futebol do John Arias, e ele vai se destacar. Bom, se destacando, ele não se torna o melhor jogador do Fluminense, ele se torna um dos melhores jogadores do mundo. Ele vai pegar ali, ele entra na seleção de melhores jogadores da Copa do Mundo de Clubes. Ele tá lá, a seleção dos melhores jogadores da Copa do Mundo de Clubes, tá lá o John Arias. Então isso torna o valor da venda pior do que já aparentava, certo? Mano, bom, então essa venda aí já é bem ruinzinha em todos os aspectos. O Mário Bittencourt já falou que liberaria, ano passado, né, já tinha falado que liberaria o John Arias, caso de uma proposta que agradasse o John Arias, que agradasse o Fluminense, né, que agradasse as duas partes, ele liberaria. E o John Arias vai pro Wolverhampton. E assim, piorando ainda mais a situação, o Wolverhampton é também, caso vocês não se lembrem, o mesmo time que o André foi vendido, né? O André foi pro Wolverhampton e tá lá até hoje. É possível que saia agora, tem uma negociação por volta, uma notícia que saiu que o André deve sair do Wolverhampton e tudo mais. E o Wolverhampton, nesse meio tempo, é um time que, se eu não me engano, ele brigou 2 vezes para não cair nesse meio período e dificilmente briga por títulos. E eu quero lembrar que por exemplo, John Arias ficando no Fluminense, só nesse ano ele poderia brigar por 2 títulos, tá? Copa do Brasil, Sul-Americana e o Brasileirão, que é um título de pontos corridos, é mais difícil de conquistar, mas também brigaria ali para conquistar esse título. E no Wolverhampton ele tá na Europa. Ele tá na Europa ali, é o sonho dele de jogar na Europa. Eu não tô aqui pra julgar sonho de ninguém, tá? Não tô realmente aqui pra julgar sonho de ninguém. Ele tem o sonho de jogar na Europa, ele vai pra Europa pra realizar o sonho dele. Mas tirando isso, o John Arias é um jogador que nos ajudou por muito tempo, né? Um tempo que ele ficou aqui, ele foi extremamente importante pro elenco, não tem como negar isso. Não tem como dizer que a gente vai ficar com raiva do John Arias, não, nem perto disso. Mas que é uma venda que vai prejudicar bastante o Fluminense, vai prejudicar bastante. E assim, agora uma pergunta sincera. John Arias saindo, quem entra no lugar dele? Será que o Soteldo teria sido a contratação para entrar no lugar do John Arias? Se for, ok, mas não é no mesmo nível, né, rapaziada? O John Arias e o Soteldo não é no mesmo nível. E se não for, o Fluminense pretende contratar mais alguém para jogar no lugar do John Arias? Porque eu sinceramente não faço ideia, tá? Mas
que é necessário uma reposição ali pro John Arias. Claro que, independente do jogador que o Fluminense contratar agora, nenhum vai se jogar do mesmo nível do John Arias, isso é certo, isso aqui sem dúvida, mas aí a gente precisa de uma reposição, porque vamos precisar de um outro jogador ali. Agora, falando aqui geral do elenco do Fluminense, né, o Fluminense ele vai precisar, falando de contratação geral agora, tá, rapaziada? O Fluminense ele vai precisar de algumas contratações. E o Fluminense nesse Mundial ele vai deixar claro de algumas contratações que vai precisar, agora com a saída do John Arias a gente vai precisar realmente, e de algumas deficiências que esse time tem. Todo mundo já sabia da deficiência da centroavância, né? O Fluminense precisava de um centroavante, John Kennedy tá vindo aí, né? Já tá quase tudo certo pro John Kennedy voltar, já deve vir aí nos próximos dias. E se jogar sério, se for o John Kennedy dedicado, ele provavelmente assume a titularidade sem dúvida, sem deixar margem para erro ali. John Kennedy vai ser o titular. Não sei se o Fluminense pretende contratar um outro centroavante para revisar com o John Kennedy, mas a princípio o John Kennedy deve ser o titular. E ok, beleza, por mim, tudo bem. Se ele jogar sério, se ele for o John Kennedy dedicado, titularidade ali também sem contestamento. Para ponta, não sei se haverá contratação. A questão é que a gente precisa de contratação de outras áreas. Meio de campo, a gente precisa de um meia de criação. Nós temos atualmente o Ganso. O Ganso, infelizmente, não é mais o Ganso que estava rendendo ano passado, ano retrasado. O Ganso caiu bastante de produção, tá? Mas tudo bem, o Ganso é gênio, ele pode participar de um jogo ou outro. A gente sabe que a intensidade do jogo do Ganso é mais baixa, mas então, dito isso, precisamos de um meia de criação. Zaga. Cara, na zaga eu vou comentar aqui rapidamente sobre surpresas que rolaram no Mundial, tá? Freitas e Ignacio, gratas surpresas do Fluminense, jogaram muita bola no Mundial. Eu ainda disse em alguns vídeos aqui que eu tenho medo do Freitas, né, jogando, e esse medo continua, tá? Não mudou. Eu ainda tenho medo do Freitas fazer uma cagada, entregar uma partida. Mas, jogando no Mundial, a gente viu que ele fez boas partidas, fez falta quando saiu. Mas mesmo assim nós precisávamos de mais um zagueiro pelo menos. Dito isso, contratações importantes que o Fluminense pode fazer aí, então, principalmente a centroavante, o John Kennedy está vindo, substituto para o Arias, não sei quem virá, se virá alguém, meia de criação, importante, e zagueiro ali, quem sabe. Laterais, a gente tem ali o Hugo Samuel Xavier para um lado, René e Fuentes do outro, acho que tá menos pior ali, ok. Mas se vier reforço também não tô negando, né? Enfim, notícia ruim aí nessa segunda-feira, John Arias provavelmente deve sair do Fluminense, já tá quase tudo acertado, só falta assinar o contrato, né? E infelizmente perdemos nosso principal jogador, que vai fazer muita falta, né? Isso aí é um balde de água fria aí pra todo mundo, embora muita gente já soubesse que provavelmente o John Arias receberia a proposta, ainda não tinha nada certo, agora já tá praticamente acertado. Enfim, rapaziada, infelizmente vim trazer a notícia ruim pra vocês, mas se você assistiu até aqui e não se inscreveu no canal, não deixou o like, aproveita agora, deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força, aquela moral e ativa o sininho para receber todas as notificações. E é isso, até o próximo vídeo, valeu, falou e eu